Neste nosso desafio de levar até você um curso completo de matemática para vestibular e para concursos, principalmente para concursos, você acaba vendo alguns temas que são deixados realmente de lado. Mas, volto a dizer, são temas que você deve se preocupar com eles. Claro, um curso completo de matemática fica bastante difícil para desenvolvê-lo e colocá-lo em poucos DVDs. Mas é preciso passar exatamente aquilo que as bancas examinadoras e as universidades, os vestibulares de universidades, gostam de cobrar. Coisas pequenas que vão compor questões maiores e que são constantemente cobradas. Um outro exemplo é a comparação entre potências. Comparação entre potências, que muita gente não conhece. Eu já encontrei pessoas com graduação em matemática e que erravam isso aqui. É algo abstrato, mas porém você segue uma simples regra e já entende o que se passa. Por exemplo, comparação de potências ou entre potências, fica mais fácil dizer comparação entre potências. O que é isso? É o ato de você encontrar duas ou mais potências, né? Dois ou mais números escritos em forma de base elevada a expoente, duas ou mais potências, e aí você decidir qual daquelas potências representa um valor maior. Qual é a maior potência? Qual é a menor potência? Observe, nós temos duas situações distintas. Nós temos uma situação em que a base é maior do que 1. A base é maior do que 1. Vamos imaginar então duas potências de mesma base, claro, mas duas potências, digamos aí, x elevado a k, e vamos ver x elevado a j, qualquer. Então nós temos aqui duas potências. Temos esta potência aqui, que é x elevado a k, e temos a potência x elevado a j. Agora vamos levar em consideração que as bases sejam maiores do que 1. Não é 1, claro, porque se for 1, o resultado vai dar 1. Qualquer base com expoente 1, o resultado dará 1. Então terão valores iguais. Mas vamos entender que as bases sejam maiores do que 1. Esse x, ele é maior do que 1. Quando as bases são maiores do que a unidade, maiores do que 1, a maior potência será aquela que tem o maior expoente. A maior potência será aquela que tem o maior expoente. Então, se k é maior do que j, eu posso dizer com segurança que x elevado a k é maior que x elevado a j. Para ficar mais fácil, vamos dizer o seguinte, que aqui fosse 2, que x fosse 2. Então eu teria 2 elevado, digamos que k fosse a quinta potência. Tenho 2 elevado à quinta potência e tenho 2 elevado ao quadrado. Vamos supor que j seja 2. Puxa, é fácil entender que 2 elevado à quinta potência é maior do que 2 elevado ao quadrado, claro. 2 elevado à quinta potência é maior que 2 ao quadrado. Vamos lá? Dedinho de novo? 2 à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então 2 elevado à quinta potência dará 32. E 2 elevado ao quadrado dará 4. Aí você pode estar pensando assim, poxa professor, o senhor está ensinando o óbvio. Ora, nem sempre será tão óbvio assim. Até aqui tudo bem. Quando a gente diz que a maior potência é aquela que tem o maior expoente, de duas potências comparadas, fica fácil o aluno entender isso quando se trata de base maior do que 1. Se a base for 1, eu já disse que se a base for 1, é fácil entender que será igual, não é isso? Base 1, não importa o expoente, vai dar 1, serão iguais. E quando a base é menor do que 1? Quando a base é menor do que 1? Aí é que vai complicar. Aí é que está a complicação, e é esse pequeno subtema dentro de potenciação que as bancas e as comissões vestibulares adoram fazer. As bancas de vestibulares adoram fazer. Ora,
E se a base está entre 0 e 1? Quer dizer que, e se a base for, por exemplo, uma base x qualquer, onde 0 é menor do que x e x é menor do que 1. Ou seja, x está entre 0 e 1. Qualquer número do intervalo entre 0 e 1. Neste caso aqui, se eu tenho novamente x elevado a k, coloquei o 4 aqui, x elevado a k. Se eu tenho novamente x elevado a k e tenho x elevado a j, aqui terei algo diferente. Qual dessas duas potências será a maior? Bem, se a base for menor do que 1, maior do que 0 e menor do que 1, nós teremos simplesmente o contrário. A maior potência será aquela que tiver menor expoente. Então a gente vai dizer que x elevado a k neste caso será menor do que x elevado a j. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, um meio. Vamos colocar um meio, porque aparece sempre em provas, um meio. Se eu tenho, vou apagar isso aqui. Se eu tenho, por exemplo, um meio. Um meio, você sabe que um meio é menor do que 1 e é maior do que 0. Um meio, ou 0,5. Um meio, 0,5. Um meio elevado à quinta potência, por incrível que pareça, é menor do que um meio elevado ao quadrado. Pode calcular e você vai perceber isso. Um meio elevado à quinta potência é menor do que um meio ao quadrado. Repetindo a regra, quando você compara potências com bases iguais, em que essas bases são menores do que 1 e maiores do que 0, se a base estiver entre 0 e 1, a maior potência, a potência que vai retornar o maior valor, será aquela potência que possui menor expoente. Então eu posso dizer que meio elevado à quinta potência vai dar um resultado menor do que meio elevado ao quadrado. É sério. Meio elevado ao quadrado sim, meio elevado ao quadrado é maior do que um meio elevado à quinta potência. Esta observação importante que você, candidato, você, aluno, precisa ter para encarar questões de concurso. A gente vai ver aqui várias questões de concurso. Após terminar, a gente vai ver mais um subtema de potência, depois a gente vai passar a resolver várias questões comuns, questões sem muita complicação, e depois entraremos em questões de concurso. E vamos fazer melhor ainda. Nas questões de concurso, nós vamos trabalhar com questões de raciocínio lógico que utilizam potenciação. Questões de raciocínio lógico que utilizam potenciação. Porque este tema, potenciação, ele é bastante cobrado, é um tema de matemática, mas é bastante cobrado em raciocínio lógico. O mesmo acontece com porcentagem, com radiciação, que é o nosso próximo tema. São temas que são muito cobrados em questões de raciocínio lógico. Então, nós vamos fazer uma bateria de exercícios comuns, depois faremos uma bateria de exercícios de concursos anteriores, de exercícios que utilizam raciocínio lógico.